Olá novamente, Diego. Gostaria de saber um pouco mais sobre o processo de aceitação em situações vividas que foram dolorosas e também sobre a autocobrança de não poder errar para não decepcionar ninguém. Exemplo pessoal, me gera sofrimento quando paro para ver que decidi algumas coisas erradas na minha vida de maneira apressada e não posso mais consertar e não sei viver as consequências da minha decisão. Fiz uma amizade muito tóxica onde tinha muita dificuldade de dizer não, principalmente porque a pessoa não sabia aceitar um não. E depois que consegui me livrar, sofri muito pelo fato de pensar que eu poderia nunca ter conhecido aquela pessoa e evitado me machucar. Ao mesmo tempo, percebo que aprendi muito sobre as minhas dificuldades, as quais preciso superar. Aprender a dizer não, valorizar os meus direitos, mas ainda assim sinto dificuldade de parar de me sentir culpado por normalmente errar, tendo em vista que reconheço as minhas responsabilidades. Fazer uma decisão errada, tipo, poxa, se eu tivesse feito de maneira certa, eu não estaria passando por isso. Como se não houvesse reparo para um começo. Obrigado, Diego. Então, só para voltando aqui, seria a ideia sobre o processo de aceitação, situação vivida e sobre a autocobrança de não poder errar. Bom, obrigado pela sua pergunta, né? Apesar de ser uma pergunta muito grande, mas enfim, obrigado pela sua pergunta. Enfim, a ideia, né, de você, que nem você fala aqui da pessoa tóxica e tal, que você às vezes fica pensando, que eu poderia ter evitado conhecer a pessoa, ter feito de tal jeito e tal. O que você coloca ali é muito interessante também. A ideia é que você fala que você aprendeu com isso, você aprendeu as suas dificuldades, você aprendeu que você tem uma dificuldade de falar não, por exemplo. Então, assim, todas as experiências da nossa vida, isso é uma coisa muito importante. Todas as experiências da nossa vida, sejam experiências positivas ou negativas, são válidas. Tá? Todas as experiências da nossa vida, sejam experiências positivas ou negativas, são válidas. São experiências que nos ajudam a crescer, são experiências que nos ajudam a nos desenvolvermos. Por pior que seja, por mais sofrido que seja, você pode tirar alguma coisa disso, como você mesmo tirou, a ideia de perceber que você precisava aprender a falar não e tudo mais, certo? E às vezes também te deixou um pouco mais ressabiado para não se relacionar com pessoas parecidas. Se você não tivesse tido essa relação nesse momento, a probabilidade de você ter tido uma relação parecida, ou até mesmo pior, depois é grande, tá? Então é uma coisa que faz parte. Se você nunca tivesse percebido que pessoas desse jeito podem te fazer mal e por aí vai, se você nunca tivesse percebido isso, ao mesmo tempo que não tivesse percebido os seus defeitos que prejudicaram ainda mais, te fizeram sofrer ainda mais dentro dessa relação, você ia se prejudicar ainda mais numa outra relação, certo? Então, isso é uma coisa importante de saber. As coisas que acontecem na nossa vida são válidas e isso é uma coisa boa no fim das contas, se você consegue tirar um aprendizado daquilo, você consegue aprender alguma coisa com aquilo. E isso envolve a questão da aceitação. Você entender, você aceitar que a vida funciona dessa maneira. Ao mesmo tempo, aceitar que arrependimentos vão acontecer. Você vai se arrepender na sua vida. Isso faz parte, tá certo? Independente do que for. Se você às vezes não tivesse começado uma relação com essa pessoa, por exemplo, você poderia talvez estar arrependido de não ter começado a relação, certo? Então a gente nunca sabe. E sofrendo por conta disso, nossa, como eu fui besta, eu deveria ter começado uma relação com aquela pessoa, era uma pessoa tão bacana, enfim, tá? Então arrependimento você sempre vai ter na sua vida também, então não vale a pena isso. Por isso aí entra na ideia do não poder errar. Você vai errar e você vai se arrepender, independentemente da sua escolha, independentemente da sua vida. Todas as coisas que você fazer, todas as escolhas, decisões que você tomar, em algum momentozinho você pode talvez se arrepender. Falar, será que eu fiz a escolha certa? Se eu tivesse feito outra coisa eu estaria melhor e tal. Então isso vai acontecer na sua vida. Isso entra também no processo de aceitação, de você simplesmente tomar as decisões e entender que pode acontecer de você errar. E não tem problema nenhum nisso. Por isso a gente tem que sempre tomar as decisões entendendo que isso pode acontecer mesmo. Então se você entende que você pode errar, que você é um ser humano, que você pode voltar atrás, que você pode depois voltar e às vezes tomar uma outra decisão e por aí vai, ou lá na frente mudar e descobrir outras coisas e tudo mais, entender essa imprevisibilidade da vida, que as coisas podem acontecer como a gente não imagina e tal, a gente não tem esse controle.
você consegue aí aprender a aceitar e entender que os arrependimentos acontecem e por aí vai, tá certo? Então o processo de aceitação é basicamente esse, tá? O processo de aceitação é aceitar que você vai se arrepender, que você vai errar, que isso faz parte, que todo mundo passa por isso, tá certo? Todo mundo faz decisões que se arrependem, todo mundo faz decisões que deram errado, que às vezes deram errado e prejudicam bastante mesmo a pessoa. O importante é não desistir, digamos assim, né? Você perceber o que errou, onde errou, reconhecer o erro, né? Reconhecer o erro, onde errou, isso vai fazer você crescer. Uma pessoa que nunca errou, uma pessoa que nunca se arrepende, por aí vai, ela não cresce como pessoa, porque ela seria já uma pessoa perfeita, ela seria uma pessoa plena, teoricamente, aí, onde ela não erra, ela não precisa crescer, ela não precisa passar pelo processo de amadurecimento. Então as pessoas que passam por isso, que se arrependem, as pessoas que sofrem, as pessoas que erram, elas aprendem com aquilo, desde que elas permitam isso, né? Elas se permitam aprender com isso, crescer e fazer diferente para conseguir aí que evitar coisas parecidas no futuro ou melhorar a vida delas de alguma maneira, certo? Então eu espero ter respondido, mas é basicamente assim, esse é o processo de aceitação, aceitar, é meio que aceitar como a vida funciona. Aceitando como a vida funciona, você consegue tirar o proveito das coisas, mesmo as coisas negativas que acontecem com você, tá? Você consegue aproveitar coisas que você considera que você fez errado, você consegue aproveitar coisas que você se arrependeu de ter feito, tá certo? Espero ter respondido a sua dúvida, qualquer coisa, envia outra.